Durante anos, o dólar reinou absoluto como moeda de reserva mundial. Porém, com as recentes turbulências, esse domínio tem sido colocado à prova. O dólar americano tem perdido valor frente a outras moedas, e o índice DXY atingiu seu menor patamar em 3 anos. A confiança antes inabalável na moeda americana tem sido abalada por discussões sobre alternativas e pelas políticas econômicas de Trump, que romperam com a ordem global estabelecida. Nesse cenário de certeza, a pergunta que emerge com força total é: o euro teria potencial para ocupar o lugar do dólar como a principal moeda de reserva do planeta? Nesse vídeo vamos analisar a fundo essa questão crucial. Vamos entender por que o dólar está perdendo seu status de moeda de reserva e se o euro possui as condições necessárias para ascender como seu substituto. Além disso, exploraremos como as novas estratégias de Trump para o comércio global podem influenciar e até acelerar essa possível mudança no sistema financeiro internacional. Dólar como reserva mundial. No vídeo Trump não é louco, as tarefas dele fazem sentido? Link no card acima. A gente explica melhor esses conceitos. Mas de uma forma bem simples, após a Segunda Guerra Mundial, a economia europeia estava destruída. Com a economia americana forte, o dólar foi escolhido como moeda de reserva global no acordo de Bretton Woods. Na época, o padrão era o ouro, mas transportar e usar ouro era complicado. Então uma moeda facilitava muito, principalmente em grandes transações. Foi combinado que o dólar americano poderia ser trocado pelo ouro. Só que em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon acabou com essa conversibilidade do dólar em ouro sozinho, e aí acabou o sistema de Bretton Woods. Esse momento, conhecido como choque de Nixon, fez com que o câmbio passasse a ser flutuante e o dólar virou uma moeda fiduciária, ou seja, não tinha mais ouro como garantia, mas sim a confiança na economia dos Estados Unidos. Mesmo assim, nos anos seguintes, o dólar continuou sendo a principal moeda de reserva, com cerca de 80% das reservas internacionais dos países em dólar. Isso aconteceu por vários motivos, como a força e a facilidade de negociação nos mercados financeiros dos Estados Unidos, a confiança na economia estável do país e o papel central do dólar nas compras e vendas entre países. Mas você deve estar se perguntando, por que o mundo precisa de uma moeda de reserva? Então pense no comércio global como uma grande feira. É preciso ter uma moeda que todo mundo aceite para facilitar as compras e vendas entre esses países. Essa é a moeda de reserva. Todo mundo quer ter ela para poder negociar, comprar e vender facilmente. Agora que você entendeu como o dólar se tornou uma moeda de reserva, vamos entender como surgiu o euro e qual o seu tamanho no mercado de reservas mundiais. A ascensão e declínio da participação do euro nas reservas globais. A década de 1990 testemunhou um período de crescimento econômico global e fortalecimento da confiança nos mercados financeiros. Concomitantemente, a crescente integração econômica da zona do euro impulsionou a relevância de sua moeda única no cenário internacional. Esse contexto resultou em um aumento significativo da participação do euro nas reservas cambiais globais, elevando-se de 17,9% em 1999 para incríveis 27,3% em 2009. Entretanto, em 2009, observou-se uma tendência de declínio na participação do euro nas reservas internacionais. Esse movimento foi influenciado por fatores como a crise da dívida soberana, que afetou diversos países da zona do euro, gerando preocupações acerca da estabilidade financeira da região. Adicionalmente, o desempenho econômico dos Estados Unidos, que superou o da União Europeia em determinados períodos, contribuiu para uma erosão da confiança na moeda europeia. Consequentemente, em 2017, a participação do euro nas reservas globais havia se retraído para aproximadamente 20%. Mas afinal, qual o tamanho do dólar hoje? Será que essa queda do euro abriu espaço para o dólar se fortalecer novamente? Como está o dólar hoje? Atualmente, o dólar americano participa de cerca de 40% de todas as transações comerciais entre países e marca presença incrível em 72% das negociações diárias no mercado Forex, o maior mercado financeiro do mundo. E ao longo dos anos, a economia dos Estados Unidos e o dólar têm funcionado como um porto seguro para investidores globais. É quase automático. Quando rola alguma crise mundial, o dólar se valoriza e a procura por títulos da dívida americana em dólar também aumenta. Quer um exemplo? O que você acha que aconteceu com a procura pela dívida dos Estados Unidos depois dos ataques de 11 de setembro? Subiu ou caiu? A resposta é: subiu muito. Em momento de pânico global, o mundo corre para o dólar e para a dívida americana. Não para por aí. Mesmo quando agências de riscos rebaixaram a nota dos Estados Unidos recentemente, adivinha como os investidores reagiram? Se você pensou que as compras da dívida americana aumentaram, você acertou. A mesma coisa aconteceu com a crise de 2008 e até durante a pandemia do Covid em 2019. E se você ficou até aqui e está gostando desse vídeo, aproveite e curte ele para nos incentivar a produzir análises econômicas que furam a bolha. Muito obrigado. Então, para entender por que o dólar continua sendo essa moeda tão poderosa, a gente precisa olhar para o tamanho da economia americana, a força da economia americana.
Para você ter uma noção do tamanho da economia dos Estados Unidos, eles representam cerca de 25% de toda a riqueza produzida no mundo, com um produto interno bruto de aproximadamente 27,7 trilhões de dólares em 2023. E a influência deles no mercado financeiro ainda é maior. As bolsas americanas concentram cerca de 60 a 65% do valor de mercado de todas as ações negociadas no planeta. Essa liderança acontece por causa de empresas gigantes como a Apple, Microsoft e Amazon, que valem muito dinheiro. Além disso, o mundo todo confia nas bolsas de valores dos Estados Unidos, como a NYSE e a Nasdaq. Isso faz com que o país tenha um peso enorme nos mercados financeiros, firmando sua posição como centro financeiro global. Enfim, tudo isso pode ser resumido em uma única palavra, que faz governos, empresas e investidores preferirem a economia americana e o dólar. Essa palavra é confiança. Mas se o dólar é tão forte assim, por que estamos falando sobre um possível declínio dele? É o que vamos explicar no próximo tópico: o declínio do dólar. Apesar de toda essa força que a gente falou, o domínio do dólar tem diminuído para níveis que não se via há muito tempo. Dados do Fundo Monetário Internacional mostram que no final de 2020, o dólar representava 59% das reservas cambiais globais. Esse é o menor patamar em 25 anos, mas ainda bem maior do que outras moedas. Porém, a recente guerra comercial iniciada por Trump acendeu um sinal de alerta no mundo. A imposição de tarifas gerou uma instabilidade enorme nas ações americanas. E o que aconteceu com o dólar e a dívida dos Estados Unidos nesse período? Valorizaram? Dessa vez não. Tanto as ações caíram quanto o valor do dólar e dos títulos do Tesouro americano. Isso pode indicar que os investidores talvez não vejam mais o dólar como um porto tão seguro quanto antes. Alguns motivos podem ter levado a essa saída de investidores. Como a gente explicou no vídeo anterior aqui do canal, existe uma estratégia para desvalorizar o dólar em relação a outras moedas importantes para tentar impulsionar as exportações americanas. Inclusive, essa desvalorização era uma das metas do governo de Trump, mencionada por seus assessores e até no Acordo de Mar-a-Lago. Fora isso, a dívida gigantesca dos Estados Unidos tem batido recordes históricos, gerando incertezas. Além disso, existe uma sensação de incerteza sobre o futuro da economia mundial. Mas a grande pergunta é: qual moeda poderia substituir o dólar? As possíveis respostas a gente vê no próximo tópico. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você está achando das políticas econômicas de Trump. Elas fazem sentido para você? Quais moedas poderiam substituir o dólar? Talvez a primeira moeda que vem à sua cabeça seja o yuan chinês, mas alguns obstáculos podem dificultar essa substituição. Primeiro, a China é uma ditadura e a economia é fortemente controlada pelo Partido Comunista Chinês. Essa influência estatal gera incerteza, e por lá até CEOs e empresários costumam ser presos ou sumir de vez em quando. Além disso, a China impõe um controle rígido sobre o fluxo de capitais, limitando quanto dinheiro entra e sai do país. Outro ponto é que o governo chinês, em algumas ocasiões, desvalorizou o yuan para tornar suas exportações mais competitivas, e isso é uma política antiga do governo de lá. Já se falou também sobre a criação de uma moeda do BRICS. No entanto, essa moeda enfrenta problemas semelhantes ao yuan, dada a influência de países com democracias frágeis, como o Brasil, e regimes autoritários como Irã, China e Rússia. Outra possibilidade seria o retorno do ouro. É um ativo muito procurado em tempos de incerteza. Vários países têm aumentado suas reservas de ouro como nunca antes. Em 2025, o ouro se valorizou bastante em relação ao dólar, atingindo preços recordes. O ouro também é um ativo físico, fora do sistema bancário tradicional. O problema é que ele é bem difícil de usar em transações internacionais, e guardar e transportar grandes quantidades é complicado. Você pode ter pensado no Bitcoin, nas moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, e até em outras criptomoedas. Mas todas essas alternativas compartilham de uma falha principal: a falta de confiança. E aí que entra o euro. Mas será que o euro tem o que é preciso para realmente desafiar o dólar? O euro como moeda de reserva mundial. Se o plano de reset mundial proposto por Trump não der certo e a economia da Europa se fortalecer mais que a americana, o euro pode se tornar uma opção para países guardarem como reserva principal. Mas como isso aconteceria? Primeiro, a dívida dos países da Europa precisa ser procurada e principalmente ter liquidez e gerar confiança. A procura por dívida é um dos principais fatores que mostram qual é a moeda mais confiável. Para entender, o dólar é usado para comprar dívida americana, os chamados treasuries. Esses treasuries podem ser facilmente vendidos por dólar, porque são títulos que muita gente quer comprar e vender. Assim, um fortalece o outro, junto com a força e a confiança na economia americana. Só que com mudanças recentes nas políticas econômicas da Europa, principalmente por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, países podem começar a emitir mais dívida para financiar seus projetos. E parece que é isso que está rolando agora. Por exemplo, o novo ministro de Finanças alemão, Friedrich Merz, acabou de suspender um limite de endividamento para gastar mais com defesa. E na União Europeia, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, fala em
emitir mais dívida em conjunto para financiar o rearmamento europeu. Essa emissão de novas dívidas pode dar mais liquidez ao mercado. E se a Europa crescer economicamente, esses fatores podem criar as condições para o euro virar uma moeda de reserva. Para você ter uma ideia, durante a semana em que Trump anunciou várias tarifas, muitos investidores correram para comprar títulos da Alemanha. Isso mostrou que países sólidos da Europa e até o bloco europeu como um todo podem disputar a liderança de quem vai ter a moeda de reserva mundial. No geral, mesmo que o euro provavelmente não vá substituir o dólar totalmente tão cedo, ele pode sim ocupar uma fatia maior das reservas globais, conforme o mundo busca diversificar um pouco suas apostas além do dólar. O tarifaço feito por Trump é um marco que pode definir o futuro do dólar. Enquanto isso, mudanças drásticas também estão acontecendo aqui na América do Sul. Na Argentina, o governo de Javier Milei tem revolucionado a economia por lá. Clique no vídeo aqui à direita e entenda como as medidas do atual governo têm revolucionado a Argentina. Além disso, caso você queira entender como o judiciário está sendo usado politicamente nas democracias, clique no vídeo à esquerda. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.